a mensagem que ele tem colocado em nosso coração. E desde o início dessa nossa retomada de culto, nós escolhemos o texto do Evangelho de Marcos para nossa reflexão. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Será que vai projetar? É Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 27. Marcos 8, 27. 27 até o 30. Tá bom? Vamos colocar em pé em reverência às palavras do Senhor para a nossa meditação. Peço que você acompanhe a leitura que faremos. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia e de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros, Elias, ainda outros, um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou, e Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu de que não contassem a ninguém a esse respeito. Amém? São as palavras do Senhor. Com a sua Bíblia aberta, você pode se assentar. Amém? Eu tinha... peço perdão pela demora do culto, que nós estávamos tentando fazer aqui, ligar um vídeo e não deu muito certo. Eu pedi para a Giovana tentar passar ele para nós, enquanto eu vou ilustrar aquilo que, de repente, vai ser projetado, né? Mas antes de falar do vídeo, quem aqui já tem aquela experiência, já teve aquela experiência de olhar uma foto de um documento de identidade, de um RG, uma carteira de trabalho, que é muito antiga? E aí você fica pensando: nossa, sou eu aqui nessa foto? Quem aqui já teve essa... Os mais velhos talvez já se depararam com isso. Carteira de trabalho. A diaconisa Iraci tem carteira de trabalho? Tinha... Se olhar hoje e comparar assim, é bem diferente. E a gente fica espantado: nossa, sou eu aqui, né? E isso já aconteceu comigo, né? E a verdade é que uma imagem pode até mostrar, né, o nosso rosto, mas não revela quem nós somos. A identidade, ela está mostrando ali o seu CPF, o seu RG, está mostrando ali você, mas não demonstra quem você é. E aí, essa imagem que nós vamos passar agora... Com licença, vocês acreditam em Jesus Cristo? Não vejo necessidade de acreditar em algo que nunca vi. Prefere não acreditar, no caso? Eu sim. Prefiro seguir o que for conecto com a realidade. Você acredita? Sim. Entendi. Você já tem uma família cristã, coisa assim? Minha família toda é cristã, na verdade. Você acredita em Jesus Cristo? Não. Não tem fé? Deus pra mim é energia, todo, menos como se fosse uma figura de um homem. Vocês acreditam em Jesus Cristo? Acredito. Eu acreditava, depois de algumas experiências Você não acredita na Bíblia? Não acredito na Bíblia. eu acho que ela só foi traduzida da maneira errada. É um rapaz que está entrevistando, pode dar play. E aí ele pede licença e pergunta, né, sobre Jesus para as pessoas. Ele está perguntando se as pessoas acreditam sobre Jesus, e aí uns dizem que não acreditam, outros dizem: eu acreditava, que é o exemplo dessa moça. Depois eu vou compartilhar esse vídeo no grupo, mas é interessante porque cada pessoa que estava sendo entrevistada foram pessoas aleatórias. Não foi combinado, não é uma pegadinha ao combinado. Ele depois, evidentemente, ele pede autorização dessas pessoas para postar na internet, em seu canal, né? Mas umas pessoas disseram que não acreditam em Jesus, não estão nem aí. E outros até ali disseram: eu acredito. Por que você acredita? Não liga não, são os efeitos especiais.
Por que você acredita? Ah, porque o meu pai, a minha mãe me apresentaram Jesus. E você vê nitidamente que está longe do Evangelho, está afastado do Evangelho. Mas ele acredita. E da mesma forma, também muitas pessoas têm uma imagem de Jesus baseado em coisas que ouviram falar, em tradições, cultura, que ouviu de outras pessoas. Mas essa imagem que essas pessoas que não acreditam acerca de Jesus podem ter uma imagem distorcida e não sabem quem realmente ele é. E nessa noite, a tentativa, o exercício nosso é o seguinte: é entendermos quem Jesus de fato ele é. Você já fez essa reflexão? Quem é Jesus? Sim ou não? Se alguém abordasse você ali, talvez poderia ser o Richard, poderia ser o Miranda, poderia ser o Rafa. Quem é Jesus? O que você iria responder? No texto, Jesus faz uma pergunta que continua ecoando até hoje. Quem vocês dizem que eu sou? E a resposta para essa pergunta muda toda a nossa caminhada com Ele. Revela o que nós entendemos acerca de Jesus e de quem Ele verdadeiramente é em nossas vidas. Amém? Pois eu vou passar o vídeo, então não precisa se preocupar mais. Pode mutar aí. E aí eu vou apresentar 3 pontos que nós vamos refletir acerca de Jesus. O primeiro é o caminho da revelação. Tem como voltar no texto bíblico? No texto bíblico de Marcos 8, 27 e 28. A gente vai passando eles, tá? E aí vai fixar. Então, o caminho da revelação. Jesus aí começa, nesse versículo, dizendo o seguinte: quem dizem os homens quem eu sou? Ele começa com essa pergunta: quem as pessoas falam a meu respeito? Ele ficou com essa curiosidade. O que as pessoas estão falando de mim? Nas minhas costas, né? Não na minha frente. O que as pessoas falam? Quem sou eu? Né? Ele está iniciando essa pergunta. Quem sou eu? Isso mostra que a fé verdadeira, ela não é herdada da opinião popular. Jesus, ele não vai deixar de ser o Cristo independente da opinião das pessoas. O que as pessoas acham quem ele é ou deixam de pensar sobre ele. E o ambiente ali em Cesareia de Filipe era cheio de símbolos pagãos, políticos e de constante e de verdadeira identidade que contrasta com a verdade de Jesus. E muitas das vezes, as pessoas querem dizer para nós quem é Jesus hoje. A cultura quer dizer que Jesus é amor. Quem já ouviu isso? Ah, Jesus é amor. E este amor está indiretamente ligado a uma libertinagem, a uma proporcionalidade de uma coisa que ele não é. Não porque ele não é amor, mas quando falam amor, querem colocar coisas que Jesus não abraça. Levantar bandeiras das quais Jesus não participaria. Na mídia, as pessoas vão falar a respeito de Jesus numa outra envergadura, numa outra proporção das quais não é de fato Jesus que nós cremos. E nós precisamos, irmãos, discernir quem é Jesus.
E aí no versículo de número 29, pode passar. Aí, versículo 29. Aí ele pergunta: e vocês? Quem é Jesus para vocês? E essa é a afirmação de fé mais genuína possível que nós encontramos nas Escrituras sobre Jesus. Ele é o Cristo. Tu és o Cristo. Pedro responde sem pensar. Ele não fez uma reunião assim: peraí, Jesus, vamos conversar aqui com os discípulos primeiro, vamos entender quem é Jesus. Se eu perguntar para vocês, quem é Jesus? Dá um tempo aí, vocês se reúnem aqui e pensa. Não, ele já, de bate pronto, ele respondeu. Quem é Jesus? E ele fala: tu és o Cristo. E essa é a primeira vez que um discípulo reconhece Jesus claramente, a sua identidade messiânica. Cristo significa o ungido, o Messias prometido. E essa confissão é um marco na jornada dos discípulos. Se nós entendemos que na história existe antes e depois de Cristo, aqui nesse momento existe uma divisão entre antes da confissão de fé de Pedro, afirmando que ele é Cristo, e depois. É uma virada de chave. Cada um de nós precisa fazer a mesma confissão que Pedro fez. Amém? Cada um de nós devemos declarar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus proporcionou para nós a nossa salvação, a vida eterna, o perdão dos pecados. E aí sim, por amor, por graça, por misericórdia. Mas é necessário essa confissão, essa declaração de nós, afirmarmos, assim como Pedro, que Jesus é o Cristo, que é o nosso Salvador, que é o nosso Senhor. E por último, no versículo de número 30, aparece aqui um dado um tanto quanto inusitado. E eu já me fiz várias perguntas acerca deste episódio especificamente. Porque se parássemos o texto ali, a leitura ali, cortássemos ali até a confissão, estava tudo certo. Jesus estava curioso, queria saber o que as pessoas diziam acerca dele, e ele falava: eu sou o Messias, vocês declaram isso para mim, estava tudo certo. Mas aqui existe um silêncio proposital. Jesus os advertiu de que não contassem a ninguém a respeito dele. Olha só, pode parecer contraditório, mas Jesus ali, ele pediu para que não contassem a ninguém acerca dele como Cristo. Ele queria que as pessoas continuassem com o olhar humano de Jesus. Ele sabia que muitos esperavam um Messias político, um novo Davi, um conquistador, um guerreador, que iria trazer a paz para Israel. E não era este o propósito de Jesus no seu tempo. Ainda que as pessoas esperavam uma coisa, de modo algum Jesus os traiu por conta disso. Pelo contrário, Jesus está apresentando de fato para o que verdadeiramente ele veio fazer. E por isso, Jesus ele não enganou ninguém. E quando ele pede esse silêncio é proposital, porque as pessoas que esperavam o Messias político, aquele que seria um novo conquistador, um novo rei, no tempo certo, seria revelado para essas pessoas porque Jesus veio. Isso mostra que o tempo de Deus é perfeito. Que a missão de Jesus incluía a cruz,
antes da coroa. Porque se ele se revelasse como o Messias, talvez a grande multidão iria comprar uma briga para defendê-lo. E talvez Jesus não iria para a cruz. E talvez não teríamos o plano de salvação, a vida eterna. O plano de Deus é perfeito. E se cumpre em Jesus, na sua crucificação. Não existe a salvação, não existe a redenção. Jesus não é o Cristo sem antes passar pela cruz. E por isso ele pede silêncio. Porque no tempo certo, na ressurreição de Jesus, o povo iria reconhecer quem verdadeiramente ele é. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Redentor e ele é o Cristo. E o entendimento de Cristo, de Messias, só se faz para a humanidade após a sua morte de cruz e a sua ressurreição. E é por isso que nós não devemos nos confundir e achar que Jesus talvez enganou os seus discípulos ou aqueles que os esperavam, que esperavam um Messias político, que esperavam um Messias conquistador, que esperavam um novo Davi. É verdade que existe uma quebra de expectativa, mas Jesus é o Senhor e ele pede um tempo. Até porque depois, lá na frente, ele vai falar: ide e anuncie o Evangelho. Ide, falem da mensagem de salvação, proclamem as boas novas. Mas agora não era o tempo de falar que ele era o Cristo. Não era o tempo oportuno de revelar a sua identidade. E todos que estavam ali com ele compreenderam. E eu quero terminar minha fala fazendo aqui uma provocação. Nós precisamos, como igreja, entender o propósito de Cristo. Nós, como igreja, precisamos entender o propósito de Cristo na sua totalidade. Assim como os discípulos que caminhavam com ele, que talvez esperavam que ele seria o novo Messias conquistador, rei, guerreiro. E por que eu falo e faço essa alusão de um novo Davi? Porque Davi foi o único rei que conseguiu unir ali o povo do norte com o povo do sul, que trouxe unidade entre o povo de Deus. Eles esperavam também ali um que seria um elo de ligação. Eles também precisavam entender o propósito de Cristo na sua totalidade. Assim como nós precisamos entender o propósito de Cristo na sua totalidade. Não apenas os seus milagres, não apenas as bênçãos, mas também na sua morte e na sua ressurreição. E que essa mensagem de cruz, de morte e de ressurreição, o sacrifício vivo, possa nos fazer sentido na nossa vida hoje. Declarar que ele é o nosso Senhor, que ele é o nosso Redentor. Fazer a confissão como Pedro fez: tu és o Cristo. E entender que Jesus, como Cristo, ele proporciona para nós a nossa esperança. A esperança da vida eterna. Queria que você fechasse seus olhos e eu quero orar por você nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa. Oramos, Senhor, e pedimos a Tua direção sobre nossas vidas. E o texto, nessa noite, nos revela e nos apresenta quem é Jesus. Jesus como Cristo, Jesus como o nosso Salvador, Jesus como o nosso Redentor, aquele que nos traz esperança e que em nós nos salvou. E nos salvou. E nós
confiamos e cremos que com Ele teremos vida eterna. Senhor, nesse momento, somos desafiados a declarar que Jesus é o Cristo. E por isso nós declaramos com o nosso coração, com toda a sinceridade do nosso coração, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E somente por Ele e por meio dele que todas as coisas acontecem em nossas vidas. Pedimos perdão pelos nossos pecados quando pecamos, quando erramos, quando pensamos aquilo que não deveria ser pensado, quando falamos o que não deveria ser dito, porque sabemos que esse encontro com Cristo promove em nós também o arrependimento. A sensação que os nossos pecados se aparecem para nós e nós ficamos constrangidos e por isso pedimos perdão. Perdoa, Senhor, teu povo, porque nós nos arrependemos diante da tua palavra. E por isso, mesmo não sendo merecedores, mas carecemos da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor por nós. E por isso nós pedimos perdão, Senhor. E nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém.